Olá pessoal, tudo bem? Como é que são vocês? Eu espero que vocês estejam bem. Aqui é o Imunes Vlog, sem edição de vídeo, falando francamente. E hoje nós iremos conversar sobre respiração, pensando que a gente está falando sobre contexto de ansiedade. E eu vou estar fazendo variados vídeos com esse tema de ansiedade e trazendo dicas de como você trabalhar a ansiedade a partir desse elemento. Hoje eu vou falar sobre respiração e é muito importante que você fique até o final para você entender qual é a função do exercício de respiração. Você pode estar se perguntando, mas eu acho que eu já sei algumas coisas, mas você precisa saber de algumas coisas antes de você fazer o exercício de respiração, tá bom? Mas não esquece, assista até o final, se inscreva se você não é inscrito, ative as notificações, comente, dê sua opinião, fale sobre o vídeo, dê também sugestões de novos vídeos também. Compartilhe para 10 pessoas, peça para fazer a mesma coisa que eu sempre peço no começo e no final. Aqui embaixo, se você quer me conhecer, tem minhas redes sociais, tem meu contato pessoal para trabalho como terapia online, mentoria acadêmica ou para você que quer aprender como você construir o trabalho de conclusão de curso, tem aqui na descrição. Então vamos lá para a discussão. Antes eu vou lembrar para vocês um detalhe muito importante sobre a questão do porquê é importante você aprender antes essas questões. E aí eu vou fazer um recorte do vídeo anterior, que eu falei sobre respiração, falei sobre pensamento, falei sobre emoção, falei sobre também a questão de você gerar um pensamento, gerar uma emoção e isso gerar situações disfuncionais do ponto de vista da emoção, do pensamento, do comportamento. Falei como você pensar como isso é gerado e aí você, dentro disso, você aprende como você definir melhor, como você entrar com ação para você melhorar, você substituir o comportamento problema com uma situação funcional para você estar ajudando nesses momentos de crise de ansiedade. E essa dica que eu vou dar para vocês é muito importante porque ela vai te auxiliar nesse processo de conhecimento. É uma coisa bônus que eu vou trazer para vocês. E você precisa entender a origem antes de você começar a fazer o exercício de respiração. Porque, primeiro, pensando no que eu falei anteriormente sobre pensar, sentir e agir, que é o fazer, o se comportar, você precisa entender também que existem elementos que eles vão potencializar mais ainda a situação disfuncional. Por exemplo, pensar que não é capaz. E é um contexto de incapacidade, é um contexto de desafeto. Eu acho que eu não sou realmente uma pessoa que merece ser amada ou amado. Existe um contexto aí que mostra que você não tem muito, talvez, o aprendizado sobre relacionamento, talvez você tenha uma certa desconfiança, um desapego. E isso mostra evidências como essas e isso mostra também porque você tem sentido dessa forma, porque as emoções ela vai potencializar esse pensamento, assim como vai sucumbir em um comportamento. E se eu, normalmente, quando eu percebo todas essas coisas, não que eu perceba, mas que eu lido com essas coisas de forma disfuncional, a consequência é eu ficar sempre ali, sem tomar banho, ou sem sair, sem fazer qualquer outra coisa. E eu lembrei sempre falo isso nos vídeos, que vocês não podem associar isso à falta de trabalho ou falta de atividade. Não é isso, tá? Até porque a disfunção ela tem muito a ver com a sua leitura em relação ao contexto. Então você entende que à medida que você passa a ler de uma certa forma o que você está fazendo, isso vai ser determinante para efetuar em você determinados aspectos disfuncionais no pensamento, na emoção, e você pode sentir um medo de uma forma que é uma forma disfuncional. E se vocês quiserem, eu posso falar sobre isso em outro vídeo também. Inclusive, eu sugiro para vocês que vocês leiam ou compre o livro Educação das Emoções da professora Angelina. Você vai encontrar logo. Se pesquisa aí, você vai encontrar. Acho que tem na Amazon, deve ter em outras plataformas que vendem livros também. Mas Educação das Emoções. Se não encontrar de Angelina, pode encontrar de outro também. De outra ou de outro autor. Mas a ideia de você pensar nesses aspectos
É importante na hora que você estiver fazendo o exercício de respiração, porque é aí que você começa quando eu penso dessa forma, aí começo a palpitar, começo a sentir a minha respiração ofegante. Vou fazer o exercício, vou puxar pelo nariz, soltar pela boca, fazer aquela flexão abdominal, fazer aquele relaxamento corporal, mas também nesse momento de exercício também começar a pensar, a agregar elementos que podem potencializar o seu bem-estar. Como por exemplo, se eu penso em coisas mais destrutivas, catastróficas, eu vou começar a substituí-las por pensamentos que me dão prazer, alegria, satisfação, motivação, sensação de esperança, sensação de realmente ser uma pessoa que pode fazer determinada coisa, que pode agir de uma determinada forma. Então, você vê, olha quantas coisas você pode fazer, mas isso muito a partir do seu contexto. Não é bom que você fique pegando recortes, por exemplo, de testemunhos e depoimentos de pessoas que fazem a coisa daquela forma, ela faz de acordo com o contexto da vida dela. Você não pode pegar isso e usar como uma cartilha. Usa isso baseado no seu contexto, na sua vida, como você lida com isso, e aí você precisa perceber, e no próprio exercício você pode fazer esse exercício também de percepção. O que é que eu estou sentindo? Quais são as minhas reações físicas? O que é que isso tenta me falar? Isso está falando do meu medo? Isso está falando da minha insegurança? Está falando de como eu penso que eu não tenho capacidade de fazer isso? E aí, como é que eu posso fazer? O que é que eu tenho que fazer? Eu tenho que fazer isso, então eu vou fazer isso. Então você vai substituindo. Então o exercício é uma forma também de fazer com que você crie um ambiente lúdico para você ver e visualizar essas questões para que você enfrente elas. Você não descarta, emoção não se descarta, pensamento, você lida com eles. E aí ele, quando é disfuncional, ele perde ou vai perdendo gradativamente essa intensidade, que aí pode ser potencializada a partir de um comportamento, a partir de uma emoção, a partir de situações repetidas também do pensamento automático, que eu já expliquei lá na minha playlist que eu falo sobre E Vamos Conversar, edição Saúde Emocional, onde eu falo sobre esse modelo cognitivo, falo sobre a tríade cognitiva, e lá você vai descobrir o que significa isso também. É uma dica que eu dou para você. Se quer aprender a fazer esse exercício, começa a fazer baseando no seu contexto, baseando nas suas questões. Sinta as reações do que você está pensando, a forma corpórea, o que você sente ao você fazer a respiração, está acontecendo alguma coisa, como é que você sente a palpitação do seu coração, quais são as reações que você está sentindo. E aí com isso você vai conversando a ideia de como você pode substituir alguns elementos do pensamento por outros, como é que você pode manter, o que é que você espera. Vai fazendo esse exercício e trabalhando essas questões, que vai ser muito legal e vai te ajudar, por exemplo, tá substituindo um pensamento, essa palpitação, e gradualmente diminuindo essa intensidade. E quando vem um pensamento, surge aquelas flexões muito rápidas, e você termina, quando você não consegue lidar, você pula para um outro gancho, que é você andar numa muleta. Você pega aquela muleta é o ambiente disfuncional. É um ambiente onde você toma a fuga, mas para paliar, e não para você lidar e para você diminuir essa intensidade. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se gostou, deixa o like, comente, compartilhe, se inscreva, ative as notificações, compartilhe para 10 pessoas. Aqui embaixo, como eu digo sempre, quer me procurar? Minhas redes sociais estão aqui na descrição. Tem o meu contato também para o meu trabalho como psicólogo, mentor acadêmico, e para você que quer aprender o TCC, como criar o TCC, como fazer o TCC, como apresentar o seu TCC no final da graduação ou no final de alguma formação, tá bom? Nos vemos numa próxima, pessoal. Fui!